Fala! Aí, ó. E aí? Beleza? Pô, beleza. Que Como é que tá legal, aí? tamo junto. Deixa eu colocar aqui, deixar fixado aqui. Tá. Somzinho parou? Eu diminuí aqui. Mas eu Boa. vou aumentar. Sambinha bom. Fala, galera, vamos chegando. Foi ali. Já tomei meu banho, tava suado da zumba. É, eu vi. Assisti um pedaço ali da Zomba. Só que eu fui comer um negócio, eu falei, depois eu assisto de novo. Boa. A live costuma ser sem fone ou você acha melhor com fone? Acho que pra mim tá tranquilo. Tem que ver pra Verdade. galera aí. Gente, vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá saindo algum eco aí? Felipe, você com tempo de professor de zumba e dança em salão. A galera mandando pergunta já, que É. Gente, boa noite. Todos estão ouvindo bem aí? Se você estiver ouvindo bem aí, ó, coloca o dedinho aí, ó, que sim, só pra gente ter uma noção aí, ver se a internet está travando ou não. Hoje eu coloquei internet nova, que a outra tava meio ruinzinha, então já troquei. A Henrique falou que tá de boa, a Lê falou que também tá de boa, Daiane falou que tá bem. dá pra escutar bem, Leozinho. Leozinho também. Quem é o Leozinho? Gente, ó, antes da gente começar, a gente vai ter muita coisa para conversar ainda. Eu vou pedir, ó, para vocês aí, ó, que estão aí assistindo a nossa live, aqui do lado, antes de vocês comentarem aí, tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho, marca vários amigos e convida eles para participar da live aqui junto comigo e com o Felipe, que vai ser muito legal. Tem Fazer esse. muita coisa para conversar aqui. E antes de começar, eu vou mostrar algumas pessoas que fizeram parte, né, para acontecer essa live aqui, os nossos patrocinadores. Limpol, obrigado por sempre disponibilizar aqui. Não estou podendo sair muito, mas eles sempre deixam aqui, né? O Pinho IP, obrigado, galera. E o Comfort, né? Como eu não estou usando mais perfume, eu venho usando o Comfort, tomando banho com sabão em pó. Então é uma estratégia aí para a gente acabar com o coronavírus. Vamos seguir aqui, ó. Já tem uma galerinha aqui. Ó, a Érica tá aqui, a Fátima. Fatiminha, lembra dela? Fatiminha? É, a Fátima Tangueira. Olha, é de Campo Grande? É. Não sei, tá falando. Alexandre, Leozinho tá aí, a Dai, Eunice, Henrique e a Lígia. A Lei, Sejam. a Lei e Leozinho, quem que são? Não conheço. Hã? A Lei e o Leozinho são daí de Campo Grande? O Leozinho é um amigo lá do Rio. Eu conheço. Paulinho de boa, meu querido. Um abraço. Valeu, Henrique. Ó, tá chegando mais gente aí. Ele não me conheceu, a Fatinha. Eu não conhecia a Fátima. Entrou alguns alunos É, meus. ó, sou de Itapema, Santa Catarina. Que legal. Boa. Gente, coloca o seu nome e a cidade e o bairro da onde você está falando, que também às vezes é importante para a gente saber também. Então,
começar. Vamos lá. Seu nome Meu nome? é. Meu nome é Felipe. Né? O nome que eu uso no trabalho é Felipe Aguiar, mas pode chamar de Felipe também, já tá de boa. É. Profissão. Sei que Profissão. você trabalhou no quartel, Sim. né? Durante um período. Mas antes, você já tinha uma outra profissão? Ou você iniciou no quartel e depois foi para outras profissões? Cara, eu fui um cara que tive muitas profissões. A primeira profissão que eu tive de carteira registrada, acho que muita gente não sabe, mas eu trabalhei no McDonald's, né? Por incrível que pareça. Foi uma experiência muito legal, foi aí 3, 4 meses, mas foi a primeira profissão que eu tive assim de trabalhar, menos de 18 anos de idade. Trabalhava até antes das 10 da noite, né? Ganhava ali meu R$ 1,07 a hora de trabalho. E foi o primeiro trabalho que eu pude olhar assim de fazer escolhas assim, puta, eu vou querer trabalhar para uma empresa, ou eu vou querer buscar o meu sonho, né? Buscar coisas que eu sempre curti, almejei, que eu achava que minha entrega poderia ser melhor. Então, o primeiro trabalho foi o McDonald's, depois eu fui para o quartel, e aí comecei a trabalhar com dança, trabalho com teatro, tem um monte de coisas que eu já fiz. Fui jogador de futebol, né? Tem muitas histórias que aconteceu ao longo desse percurso, em que eu fui militar, que eu fui pulando de uma coisa para outra. Top, top. E hoje você trabalha com. É instrutor de zumba, né? Sim, Dá aulas de dança de salão. É sim. ator também. Ainda atua? Sim, sim. A última peça que eu fiz foi faz menos de 6 meses. Né? A gente trabalhou com uma peça de Anton Chekhov, que é um autor russo, médico, e foi a última peça que eu fiz, mas eu trabalho como ator também. E agora está fazendo uma formação de consultoria exigencial, né? Ex... Existencial. Pô, tô que nem Gustavo Lima. Muito bom. Gustavo Lima Existencial, Live. Sim. existencial. Uhum. E conta pra mim, como quanto tempo você já trabalha com dança de salão, com a zumba, a parte que você atua, o ator, e agora essa formação aí também. Tá, vamos lá contar um pouco de história. Né? Eu, eu tenho, acho que são 10, 11 anos de dança de salão, né? Dando aula de dança, porque eu sempre conto com a minha formação em educação física. Né? Então, eu me formei em 2009 na educação física e quando eu peguei o diploma de educador físico, já dançava aí em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Então, quando eu tirei o diploma de educador físico, eu falei, nossa, cara, agora eu tenho uma formação em educação física, já estou há um bom tempo na dança, eu comecei com a dança em 2008, né? Já estava dançando já mais de um ano ali, passando por vários processos. Falei, agora eu vou começar a estudar para dar aula, né? Já fui, fiz todo o processo de um aluno de academia de dança, que é primeiro ser aluno, pagar mensalidade, depois a gente vira o bolsista da escola, né? Consegue ganhar uma bolsa para ajudar o professor e os alunos. Depois o bolsista vai para uma função mais de auxiliar barra assistente, né? Ajuda o professor, às vezes dá uma aula, cobre uma aula do professor. E aí chegou uma hora que Aham. os próprios alunos falavam, puta, Fê, você é muito bom em dar aula, você é muito legal, puta, começa a dar aula, interessante. E aí eu estava formando em educação física, eu falei, cara, vou investir nisso, que é uma coisa que eu gosto. Então, são 11 anos aí trabalhando com dança. Teatro eu comecei em Top. 2008 também, é quase o mesmo período, né, que eu comecei a trabalhar com teatro. Mas tudo aconteceu muito cedo, assim, desde pequeno, eu com 15 anos já dançava, eu acho que com 18 anos disputei uma competição de axé, fomos campeão. Na época era lamberóbica, né? Não sei se chegou a pegar. Não tinha grupo Eu de, já ouvi dizer. era grupo de lamberóbica. Então, falando em dança assim, já tem um bom tempo que eu tenho olhado para essa história toda. Rosana Messina, ela falou: Oi, Felipe. Oi, Rosana, tudo bem? Acho que a Rosana eu conheço, hein? Lembra dela? Lembro. O pessoal tá chegando aí, gente. Boa noite.
Se não tiver É, dificuldade, tá, vamos seguir aqui o roteiro. conheço. É, aí você é natural de São Paulo, né? Sim, sou natural de São Paulo. Você, antes de vir para Campo Grande, você já dava aula aí ou não, né? Não, eu fiquei em São Paulo até 18 anos de idade, quando eu comecei a servir o quartel, né? Fiz a escola de oficiais aqui em São Paulo, que era oficiais temporário. Então, dentro do quartel que surgiram essa possibilidade de eu ir para Manaus ou para Campo Grande, por Aham, transferência. Eu fui para Campinas antes, né? O meu trabalho era militar, trabalhava no quartel, né? Era aspirante a oficial. E aí, dentro do quartel, eu comecei a olhar para isso e vi a possibilidade de, então vou morar em Campo Grande, que é mais perto de São Paulo. Estando em Campo aham. Grande, eu posso voltar mais para São Paulo do que em Manaus. E aí eu fiz a escolha de ir para Campo Grande, para morar em Campo Grande e trabalhar como militar. A dança nem estava na minha cabeça ainda, né? Eu gostava de dançar, mas não tinha essa ideia de dar aula de dança. É, você antes já tinha saído de São Paulo ou sempre, assim, Não, morou em outro lugar? eu sempre fui muito, eu poderia chamar assim de quase filhinho de mamãe, que é enquanto minha mãe estava viva, eu era muito debaixo da asa dela. Então eu não saía nem do bairro praticamente. Tinha medo de sair de um bairro para o outro, porque eu ficava muito. Minha mãe era tudo assim, então eu tinha muito medo de sair, conhecer outros lugares. Tudo eu pedia para ela, eu ficava muito debaixo de uma asa. Quando ela faleceu, eu tinha 15 anos, então eu comecei a abrir a mente. Falei, puta, perdi minha mãe agora, qual é a referência que eu tenho? Aí eu comecei a abrir a mente para poder entender novas possibilidades, que eu poderia sair de um lugar para o outro. E aí o quartel foi a cartada final. Quando eu entrei no quartel, aí eu abri a mente completamente para falar, putz, para onde eu for transferido eu vou. É uma Aham. experiência e eu quero assumir essa experiência. E como foi você sair de São Paulo e morar, no caso, Campo Grande? Como que foi a questão da adaptação? Cara, chorei muito, velho. Chorei muito porque quando você sai de um lugar e chega no outro lugar onde você não conhece ninguém, você passa, pelo menos eu passei por um período de estou num lugar onde eu não conheço ninguém, tudo muito Ah, novo, né? Então eu tive alguns benefícios que morava no quartel, comia no quartel, então era tudo muito fácil, mas quando eu saía na rua era tudo novo. Então até você construir um ciclo de amizade, conhecer pessoas, eu por ser muito novo no emprego também, a galera tirava onda comigo, fazia aqueles trotes, né? Então até conseguir amigos, pessoas que eu pudesse confiar, demorou um pouquinho. Enquanto isso eu chorava, queria voltar o primeiro ano inteiro. O que eu estou fazendo aqui? Quero voltar. Cidade estranha, não gosto dessa cidade, né? E hoje eu acho que você deve saber mais que eu. Campo Grande é maravilhoso, cara, é uma cidade incrível. As pessoas daí são incríveis, mas na época eu passei por muito perrengue e os 2 primeiros anos foram ligando para casa e falando assim, ó, vou voltar, não vai dar certo, não estou curtindo, né? Foi bem difícil essa adaptação, conhecer pessoas, aí você começa a criar um vínculo com a cidade, né? aham, Mas foi um perrengue, né? top. É, peraí. Enquanto isso eu vou tomando minha tubaína. Tá, eu vou perguntar aqui. é, Depois eu volto nessa parte aqui. Quais as maiores dificuldades da sua profissão nesse cenário de isolamento social e restrições de contato? Como que tá se virando aí? Pergunta legal, né? Inclusive, tem alunas minhas aqui. Cara, eu não vejo muito as coisas como dificuldades, né? Eu vejo como, todo problema precisa de uma solução. Então, tem um problema, você tem duas opções, ou você foca no problema, e aí vai colocando dificuldades, nossa, que difícil, nossa, que dificuldade, nossa, mais um problema.
Agora está mais difícil ainda. Ou você vai para a solução. Então, eu sempre fui muito de procurar a solução. Então, eu poderia falar que essa questão de isolamento social, primeiro, é uma ordem e, e eu sigo ordens, eu não sou contra, tá tudo bem. Se é para ficar em casa, vamos ficar em casa. Agora, qual é a solução? A solução acho que está sendo mostrada, né? Muita gente partindo para aulas através de vídeo, né? Aí tem toda uma nova doutrina de mostrar para as pessoas que a aula por vídeo funciona, né? Que é a mesma coisa que está junto, a diferença é que vai ser por videoconferência, né? Pode ser em vídeo gravado por live, tem um monte de coisas que eu não sei se a galera está preparada para começar a entrar em contato com isso, mas se a gente não entrar, a gente vai perder muitas oportunidades, né? Então, Aham. eu vejo como uma mudança, está rolando uma mudança no mundo e se você focar na solução, você vai se adaptar a ela, né? Eu e a Érica, né? A Érica é minha parceira de dança, a gente está trabalhando muito nisso, porque a gente quer continuar entregando. O que não dá é para parar, né, Paulinho? Agora não dá para ver as pessoas, vou parar. Isso não rola. Então, eu e a Érica, a gente está se encontrando praticamente todos os dias para ver uma forma de entregar para os nossos alunos que são muito queridos e que ah, a gente precisa continuar juntos, né, dançando, se divertindo e tirando esse clima de tensão que algumas pessoas estão sentindo para ir para uma sensação de caramba, veio coisas novas com essa crise, né? Vamos aí para a solução. Então está sendo super de boa. Ó, perfeito. Ô, Felipe, queria saber uma coisa. Antes de você iniciar na dança, Uhum. você já tinha esse interesse de, ou você já dançava, ou você tinha esse interesse em aprender, mesmo antes de você vir para Campo Grande? Cara, Ou não? boa pergunta. Vamos lá. Eu comecei dançando axé, que na verdade, como eu estudei muito a música baiana, né, eu chamo de pagode baiano. Não sei quando você já olhou para isso, mas tem Aham, o axé é mais para carnaval, né? Aquelas músicas mais festivas de carnaval. E o pagode baiano é mais swingueira, quebradeira, piscirico, pagodarte, são bandas que tocam chamado de pagode baiano. E quando eu aham, tinha meus 15 anos, eu tive a fase do rap, gostava muito de rap, e teve a fase do pagode baiano, que eu ouvia muito. Tinha uma rádio em São Paulo que era a Axé Band, ficava ouvindo, e isso é uma coisa que me motivava muito. Puta, eu gosto de dançar axé, eu gosto de dançar pagode, e eu ficava dançando em casa, então já tinha uma coisa que a batida, a percussão já mexia comigo. Foi aí que eu conheci pela internet uma menina que dançava pagode baiano. Aí eu entrei na companhia de dança que ela atuava, que era a Companhia de Dança Alta Tensão. Disputei uma competição de pagode baiano. A gente foi campeão. E aí eu comecei a olhar, caramba, a dança é uma coisa que, né, que tá um pouco na minha vida. Minha família, todo mundo é muito dançante, né? Tem músicos, tem pessoas que são muito bem artistas assim, né? Um pinta, um desenha, o outro canta, o outro toca instrumento. Então, familiares gostam muito de arte, eu também. Mas eu nunca tinha pensado em dar aula. ah, O que fez eu pensar em aprender a dançar primeiro, antes de dar aula, foi aprender a dançar. Foi quando eu estava em Campo Grande já, e eu fui para Cuiabá numa missão do quartel. Aí nessa missão, quando acabou o expediente, eu fui para um barzinho, para uma balada, e tinha uma galera dançando o Zouk, que na época era muito novo o Zouk. E aí eles começaram dançando o Zouk. Quando eu vi essa galera dançando o Zouk, na minha cabeça eu achei que era forró. Falei, nossa, cara, que forró legal, as meninas com movimento de cabeça, forró com cambrê. E aí eu chamei uma das militares, que era do sexo feminino, né? Falei, vamos dançar esse forró? Que era Zouk, né? Mas eu achei que era forró. Comecei a dançar forró com ela e eu percebi que eu não sabia girar uma dama. Falei, nossa, cara, eu não sei fazer um passinho básico de forró. E aí eu comecei a me preocupar. Eu falei, nossa, quando eu chegar em Campo Grande, eu acho que eu vou fazer aulas de dança. Então foi a primeira faísca que acendeu em mim em relação à dança. Cheguei em Campo Grande, comecei a fazer aula numa escola aqui de Campo Grande, com um profissional incrível, assim. Na época eu olhei e falei, esse cara é muito bom, comecei a fazer aula com ele. E aí a minha primeira intenção com dança era, era mais para mim, assim, eu quero ir para uma balada e conseguir dançar. Eu quero ir para uma balada e conhecer pessoas. Né? Eu quero ir para uma balada e arranjar namorada. Então essa foi a primeira intenção que me levou
para dança de salão. E aí, com o tempo, Ah, fui percebendo que as pessoas que iam fazer aula, elas sentiam medo, elas sentiam muitas coisas que não tem só a ver com vou para balada dançar, vou para balada conhecer pessoas, vou para balada arranjar uma namorada. Tinha muitas coisas por trás. E aí eu comecei a me preocupar e falar, putz, eu acho que eu preciso dar aula disso para poder ensinar uma outra coisa sobre dança, né? E dança hoje eu vejo que é expressão. Então, se você se expressa, você já está dançando. Então eu comecei a olhar e falei, puta, eu preciso tirar o medo dessas pessoas. Eu preciso trocar uma ideia com elas. Eu preciso tirar toda essa visão que algumas pessoas têm sobre dança de salão para mostrar que a dança de salão pode ser algo gostoso. E aí eu assumi, falei, vou trabalhar como professor de dança e fui estudar para isso, né? então, aqui, depois que você saiu daqui de Campo Grande, você começou a fazer o curso de instrutor aí em São Paulo ou quando você já estava aqui? Eu tava aí em Campo Grande, né? O que eu fiz foi começar a... Lembra do nosso querido Jimmy? Comecei a ir para o Aham. Jimmy, né? Eu fui em... Acho que foi em 2010, 2011, 2012 e colei no Jimmy, né? Logo no começo, assim, estava começando a minha carreira aqui em Campo Grande, né? Vindo pela escola de Campo Grande. E aí fui para o Rio fazer os cursos de samba lá, fui estudar no Rio de Janeiro com o Jimmy. Tanto que o Jimmy fala, filho voltou, né? Que faz muito tempo, mais de 7 anos que eu frequentava lá. Nem sei, você estava lá em 2011, 2012 já? Tava, tava. Já estava lá. Então foi lá que eu conheci a Érica. A Érica estava dando aula, né? Mas eu sabia que ela era de São Paulo, mas a gente não se conhecia. Então eu fiz a oficina lá. E aí eu conversei com o Jimmy falou assim, ó, putz, você ficar comigo aqui 2 anos, você vai ser um puta dançarino. E naquela época eu olhei muito para isso e fui tomando outras decisões, né? Eu até pensei em morar no Rio um tempo. E aí eu tomei outras decisões, que depois eu vou falar um pouco mais. Mas minha formação começou aí em 2009, 2010, que eu comecei a fazer esse trâmite de Rio de Janeiro, né? Junto com a formação na faculdade. Aí fui no CREF, que é o Conselho de Educação Física. Perguntei como é que eu faço para dar aula de dança de salão. Aí o conselho me orientou que para dar aula de dança de salão, ou tinha que ter uma formação na área de dança de salão, né? Que muitos profissionais fazem, ou a orientação que eu recebi é: você é formado em educação física. Tudo que você faz com o corpo, desde que você tenha alguma formação, algum curso, você está autorizado por trabalhar com corpos, né? Você é educador físico, você tem o registro do conselho. Então, a dança não existe nenhuma regra na época, né? Não sei como é que está hoje, mas na época não existia nenhuma regra para você começar a atuar numa academia de dança, né? E aí eu tinha uma vantagem, eu sou formado em educação física, então eu aproveitei todas essas oportunidades, fui fazer as formações que eu achava mais interessante no Rio, né? E, e aí eu usei bastante a faculdade de educação física, e aí em 2009 começou essa trajetória, né, de muito estudo e muita entrega. Eita. Agora a gente vai entrar uma pauta que é uma coisa que eu já venho fazendo na minhas lives, Certo. que é o momento de interação com a galera que está na live. E Certo. aí a gente vai fazer assim, como é esse momento de interação, as pessoas que estão assistindo a gente vai deixar aberto para eles fazer uma pergunta tanto para mim ou quanto para você. Então eu vou desfixar esse aqui, aí eu vou deixar esse momento para eles agora, Boa. momento de interação. Então, gente, pode fazer pergunta. Se você tiver alguma curiosidade, também pode perguntar tanto para mim ou para o Felipe. E daqui a pouco eu já vou voltar com algumas outras perguntas também, que mal começou a live ainda. Boa. Deixa eu só mandar um beijo para a Karine, que eu conheço. Um beijo para o Rodolfo também, samba rock. Rodolfo vai me ensinar samba rock aqui em São Paulo, hein? Daqui a pouco eu tô mandando bem o samba rock. Aí, tem o Rodolfo, é Rodolfo, né? Rodolfo Martins. Tá Bom pra aqui. caramba. Bicho dança samba Acho rock. que acho que eu já vi ele. Conhece? Acho que eu conheço ele. Acho que eu já vi ele. Não sei se é ele, mas acho que já vi no Rio, na oficina, alguma Ah, coisa sim, assim. sim, sim, já foi, já. Sim. O cara é muito legal, velho, muito legal. O Henrique perguntou aqui, Paulinha,
você é professor de dança ou você só é dançarino? Sou os dois, Henrique. Tanto danço como dou aula também. O Rodolfo falou, com o maior prazer, meu mano, estou à disposição. Que beleza. Em que idade você começou a dançar, Paulinho? Então, eu iniciei na dança com meu tio, lá no Rio, 15 para 16 anos. Hoje eu vou fazer 28 esse ano, então eu comecei 15 para 16. Foi um processo assim, o início foi bem lento, mas no período de um ano eu já estava dançando já bem o ritmo, tanto o samba de gafieira como os outros ritmos, como forró, bolero, zouk, um pouquinho de zouk e o soltinho. E aí eu fui me aperfeiçoando, estudando mais e treinava direto, estudava que acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai se aperfeiçoando, não só estudar de treinar, mas de se aprofundar no estilo que a gente quer focar. Mas eu comecei a dançar com meu tio, que é o Jimmy de Oliveira, e iniciei 15 para 16, o Henrique. Tá, deixa eu ver aqui que ele. Estou muito contente de estar com você, Paulinho, e com o Felipe. Quiser ficar até de madrugada, eu fico acordado vendo vocês. Que da hora, hein? Que legal. Tamo junto, Aqui, ó. Henrique. Henrique é meu O aluno, cara. Incrível ele. Bruna Costa hoje não tá mais morando, acho que ela tá morando em Cuiabá, se eu não me engano. Passou aqui. Boa. Mas Pera aí, o Rodolfo perguntou um negócio aqui. O que não pode faltar em um professor, na opinião de vocês? Quer Pode responder? falar. É, Eu respondo? pode responder. Rodolfo, que pergunta legal, cara. Primeiro, o que não pode faltar em um professor de dança, na minha opinião, né? Cara, o que não pode faltar, não falta em você. Você tem, Rodolfo. Paulinho também tem. Eu acho que é o relacionamento. O professor, ele tem que... As pessoas têm a impressão que o professor é aquele cara que ensina, né? Você, ensina um passo, ensina um movimento, ensina isso, ensina aquilo. Mas o professor é aquele que se relaciona com os alunos. Então, um professor que não se relaciona com seus alunos, não tem interesse pelos seus alunos, não sei se dá para chamar de professor, né? É uma coisa que eu procuro fazer bastante. Assim, ó, o que eu vou fazer numa escola de dança? Dançar é a última coisa que eu vou fazer. A primeira coisa, eu vou atender os meus alunos. Às vezes não precisa nem dançar, é uma conversa, trocar uma ideia. Quando eu falo, eu fico até emocionado, porque é verdade o que eu estou falando, né? Então, cara, às vezes o aluno nem quer fazer passos de dança, às vezes eles nem quer. Ele está ali para conversar, trocar uma ideia, e se você não se relacionar com seus alunos, acho que é melhor escolher uma outra profissão, né? Acho que qualquer professor em qualquer área, se você não se relacionar com seu cliente, é mais fácil você fazer outra coisa, né? Então, não pode faltar no professor o interesse pelo seu aluno, o relacionamento com o seu aluno. O resto, cara, tem muita gente que fala, estudo, puta, isso aí, claro, uma ferramenta, mas se você não tiver relacionamento, eu conheço muita gente que estuda pra caramba e que não se relaciona com seus alunos, e isso é um problema muito sério. A questão do estudo, essas coisas aí que tu falou, é uma coisa que já é obrigação do professor. Sim, E essas coisas que nem você falou, ele dá atenção para o aluno, ele ter esse entendimento, ter humildade também, porque eu conheço muitos professores também, que às vezes também não é muito humilde, né? sim. Então, tem muito essas questões aí também. Às vezes ele é professor de saber dançar ou saber dar aula, mas essas pequenas questões aí. Lógico que os outros também é muito importante, você saber dar uma aula, às vezes não precisa ser um dançarino pica, mas você sabendo dar uma aula, ter essa leitura de dentro de aula, ter essa conversação com os alunos, né, e outros fatores também, acho que é muito importante.
A Daiane perguntou aqui, ó. Fiz muitas aulas com Marlon Alves na academia. Vocês pensam em fazer carreira para fora do país? Quer que eu comece? Pode começar. Vai bate-bola, uma hora você, uma hora eu. Boa. Assim, é um objetivo, né? Mas a gente sabe que na nossa área nada é fácil, até porque a gente trabalha duro e eu sou uma pessoa que eu conheço bastante gente, mas eu não sou daquela pessoa de pedir para levar pro meu, me leva para o seu estado, me leva para o seu país. Eu acho que quando a gente tem, no caso você faz um trabalho bem feito, eu acho que com o tempo as pessoas vão reconhecendo. Mas isso demora, né? Mas é uma coisa que é um objetivo que eu penso em fazer também, fazer carreira fora do país. Assim, não penso hoje sair de Campo Grande para ir para outro estado. Eu vou para estudar, para fazer outra coisa. Mas se for para sair de Campo Grande, eu penso em ir para fora. Legal. E você, Felipe? Então, a pergunta foi como é que é a pergunta? Você tem um... Fiz muitas. Vocês pensam em fazer carreira para fora do país? Sim, então, primeiro, falar o que eu penso, né? Eu me sinto como professor de dança, alguém que está servindo. Então, se eu estou servindo, cara, eu preciso atender demandas. Tá? Seria a mesma pergunta. Você pensa em ir para Campo Grande? Cara, eu amo Campo Grande, eu amo as pessoas aí, mas se não tiver demanda, eu não preciso estar aí. Né? Os primeiros anos depois que eu voltei para São Paulo, os 2 primeiros anos seguintes eu voltei para Campo Grande, atendi uma galera, dei aula, e depois de um tempo não rolou mais de ir. E só porque não teve demanda. Se as pessoas chamarem, com certeza eu vou com o maior prazer, porque eu tenho algo para entregar. Então tem um monte de questões, né? Afinidade, pessoas querem aprender algo com você, às vezes é um conteúdo, alguma coisa que você está produzindo. Então, se precisarem de mim nos Estados Unidos, eu vou com o maior prazer. Se precisar de mim no Afeganistão, né, claro que eu vou estar sempre olhando o contexto social, mas também vou com o maior prazer. A minha função é servir, cara. Aonde eu for chamado, eu vou atender. Ah, mas tem 2 alunos. Se chamar, eu vou. Ah, mas vai ter um aluno. Vou, dou aula particular. Né? Claro que tem sempre que ver como custear todas essas possibilidades, mas eu não tenho muito limites, não, cara. Eu não tenho qual lugar eu não iria. Né? Eu sempre penso na demanda. Tem demanda? Né? E aí tem tudo que você falou, Paulinho. Eu estou produzindo, estou entregando, tem um conteúdo. A pessoa. Eu gosto do samba do Paulinho. Você pode vir aqui para São Paulo? Claro, por que não iria? Né? Então, Aham. só tem que ver como a gente vai viabilizar essas possibilidades, mas para mim não tem limites. Agora, se eu tenho vontade, não é um desejo meu desejo é atender. Aonde? Aonde eu for chamado. Qualquer país, qualquer cidade, interior de São Paulo, que eu vou muito, né? Às vezes, eu vou para onde eu sou chamado, cara. E estou Às vezes se atendendo. a proposta for boa, né? Tem, é o pedido, tem um pedido, né? Às vezes a pessoa te chama, mas não tem condições. Aí você fala assim, putz, a gente precisa dar um jeito. Como a gente vai dar um jeito para eu chegar até aí? Não é nem questão de, vai pagar bem, vai pagar mal. Assim, ó, Eu digo nem questão de proposta em valor, questão de dinheiro, não. Uhum, Proposta, assim, tiver demanda, sim, pessoas assim, né? sim. Sim, porque às vezes a pessoa fala, você pode vir aqui, sei lá, vou para Campo Grande por R$ 100. Não dá nem para pagar a passagem. Então é uma questão de a gente olhar juntos e falar, essa parceria não vai rolar, porque tem um custo, né? Avião ou ônibus, tem hospedagem. Ah, mas fica em casa. Então, isso é um acordo que tem que ser bem combinado. E aí, rolando essa Aham. demanda, a gente consegue fazer de um jeito que dá para a gente entregar um produto, né? Então, cara, estou super aberto sempre para qualquer lugar. Top. Alguém falou aí, volta para Campo Grande. Volto, chama. Se precisar, eu com certeza vou aí. A gente faz parcerias e tá tudo certo. Tô vendo aqui as que ficaram para trás. Aham. Aí o Henrique falou, oi, eu sou o Henrique, eu moro em Santana. Eu gosto muito do Felipe, eu gosto muito das aulas dele. Não é feio, você é top demais. Ele falou um negócio aqui, não entendi. Uhum. Aí falou aqui, o Leozinho, a dança de salão evoluiu bastante aí em Campo Grande. Pergunta para você. O Felipe, ele pode dizer que ele morou aqui no período que. Aí depois eu posso falar também. Pode começar tu. Tá.
O período que eu morei em Campo Grande, eu saí daí em 2012. Né? Eu até falei esse dia conversando com o Paulinho mesmo, né? Paulinho trouxe muita inovação aí em Campo Grande. O tempo que eu morei, eu vou falar mais pela minha escola, né? Pela experiência que eu tive. Não dá para falar das escolas de outros profissionais. Mas o que eu via muito no baile na época, né? A galera não era tão estudiosa quanto é hoje. Né? Rolou uma progressão que eu fui vendo. Quando eu saí, a galera estava estudando muito, em 2012. Né? Tinha uma galera da Federal estudando Zuc, loucamente, assim, muito dedicado. Né? Aí uma galera começou a ir para o samba, vou para o Rio de Janeiro, vou na escola do Jimmy. Né? Tinha uma galera mais do forrozinho, então começaram a surgir projetos, né? Zuc na Orla e Tá? alguns projetos. Então a dança começou a evoluir. Mas a época que eu morei, eu tive muita dificuldade porque eu não tinha noção assim, como é que eu vou fazer para aprender a dançar? Eu pensava muito em metodologia, né? Alguém perguntou, não foi em 2013? Pode ser, a Thaís Omar, uma grande amiga minha. Eu acho que eu saí em 2013 de Campo Grande. Eu falei 2012, mas acho que foi 2013. Então, Paulinho, eu sempre tive muita dificuldade com didática. Eu não conseguia, talvez eu não conheci pessoas, mas as pessoas que eu conheci, eu nunca consegui ter uma conversa sobre didática. Assim, ó, como é que eu vou evoluir o meu samba? Como eu vou aprender forró e evoluir o meu forró? Então eu sempre chegava no ambiente, eram as mesmas coisas, os mesmos passos, não tinha tanta inovação quanto eu vejo hoje o que aconteceu aí em Campo Grande. O resto é você que pode falar. Então, eu cheguei aqui em 2013, eu já vi, assim, o meu tio ele já tinha vindo antes, Sim. né? Um pouquinho bem antes, e eu vi que a cidade estava evoluindo. Aqui o forte aqui muito é Vaneira e Chamamé, que é o Sim. ritmo regional aqui do estado. Mas a dança de salão em si, os outros ritmos, tava numa crescente legal. Depois de um tempo a galera começou a estudar firme, não Uhum. só o estilo, não só o samba, mas como forró. Hoje vê aí a galera estudando forró pra caramba, tanto o Marquinhos Nathaniel, como a Michelle e outras pessoas. Sim. É, bolero também, veio bastante profissionais daqui. O rock soltinho, que é um ritmo meio que deixado de lado pra cá, mas eu vejo que tem uma crescente também. Uhum. E não só o tradicional, mas como o funkeado também que é um outro estilo do samba de gafieira que veio crescendo também bastante aqui na cidade. Que legal. Mas eu vi uma crescente bastante. Agora, então, a galera está estudando muito. Muita gente viaja para fazer curso. Às Ah, vezes fica 2 semanas fora da cidade só estudando. que legal. Aí tá, o Leozinho falou que o tio dele tinha entrado aqui. O Leozinho falou: os governantes apoiam a cultura aí na cidade de Campo Grande. Olha, Léo, de um tempo atrás não apoiavam. Agora que eles estão começando a ver com outro olhar, porque também tem uma pessoa infiltrada que também é da dança, a Mari Dança, o Felipe conhece, a Maristela. Ela está trabalhando na prefeitura, então tem muitas coisas hoje em dia na cidade que tem de cultura, tem a dança também, porque ela tá ali, tá incluindo também. Então, hoje em dia já tá, assim, não apoia totalmente, mas a gente tem que pedir às vezes, ou às vezes quando é época de eleição, algumas coisas assim, entendeu? Mas agora, tipo, 2019 para cá tá melhorando. Thaís falou aqui, gente, eu tô vendo umas perguntas que ficou bem para trás. Cara para A trás, né? Rosa falou, então volta, Felipe. Volto. Paulinho, você tem muito samba no pé? Olha, muito não, mas eu tenho. Dá para dar uma rabiscada. Aham. Muito bom. Oi, Eduardo, o nome do meu pai. Ah, tá. A Dayana falou, naquela hora que a gente falou de professor, a gente estava contando algumas coisas, ela falou o carisma também. O Carisma. carisma ele é muito importante, um fator bem fundamental também. Ela falou, vem para Itapema. Com certeza. Onde Aí fica Itapema?
Santa Catarina, se eu não me Santa engano. Catarina? Ah, é verdade. Nossa, iria, com certeza. A Thaís falou, não foi foi a época, agora tu viu aqui. A Thaís Aí é. A a Thaís Thaís, é. o Márcio, lembra? Então, eu trabalhei com teatro com ela. A gente fez uma peça juntos aí em Campo Grande. Ficou uma amiga incrível, assim, a gente ficou muito parceiros por conta desse trabalho. Até hoje, assim, eu sinto carinho enorme por ela. Né? E eu vi ontem ela na live do Marcelo Santos, né? Com você. Aham. Eu não acredito, cara. Thaís Mar, que saudade. Hoje a gente conversou um pouco, cara. É uma pessoa que eu guardo no meu coração, assim. Que é uma Pô, coisa. ela é aquele dono. Eu falei do lance do professor, mas na verdade acho que serve para a vida, né? Se você se relacionar com as pessoas, sempre você vai guardar sensações incríveis do que. Cara, eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer, sabe? Rosana perguntou aqui, ó. Felipe, qual a modalidade que mais se identifica na dança de salão? Legal. A mesma coisa do servir que eu falei é em relação às modalidades, né? Não dá para eu falar que eu gosto mais de uma, porque eu não tenho a experiência, por exemplo, eu tive uma experiência com samba e forró que eu não tive com o Zouk e com outros ritmos. Então não dá para falar que eu gosto menos de Zouk. Né? Aqui em São Paulo tem o Carioca, tem lugares de Zouk que se eu começar a frequentar e começar a estudar, eu tenho certeza que eu vou amar o Zouk. Né? E hoje o Zouk aqui em São Paulo bomba. Então, eu posso falar assim, não é a que eu mais me identifico, mas é a que eu mais pratiquei foi o forró e o samba. O samba é o que eu mais ouço. Né? Eu entro no carro, é samba. Eu fui muito pagodeiro na adolescência também. Quem aí não Aham. acompanhou Belo, Catinguelê, arte popular, então eu fui tomado pelo pagode. Então, assim, eu ouço muito samba, pagode e sou da linha do samba. O forró eu pratiquei bastante por conta das aulas e porque em Campo Grande nós tínhamos aí Barbacoa, Missa, vários barzinhos, 21. 21 acho que você nem conheceu, Paulinho. Não, peguei a época do Pegou? 21. Caraca, então Peguei. eram lugares incríveis para dançar forró com a banda Forró Zen. E o samba também depois veio o sample. Então, assim, forró e samba foi o que eu mais pratiquei. Eu poderia falar que não é o que eu tenho mais, não é o que eu gosto mais, mas é o que eu mais pratiquei. Mas aqui em São Aham. Paulo, por exemplo, eu tenho vontade de cair no mundo da bachata, da salsa, do zouk, né? Aquilo que eu falei, eu nunca fecho a minha mente, eu deixo ela aberta. E aonde eu tiver que estar, eu vou e tô aberto. Eu tive uma aluna aqui de personal há 5 anos, não sei se ela está na live ainda, mas ela entrou aí, e ela gosta muito de tango, tango e bolero. Então eu tive que estudar tango. Eu não gosto de tango? Cara, eu adoro tango. Você vai no baile de tango aqui, é incrível. Né? E você fica querendo dançar cada vez mais, fica querendo criar a postura do tango. O bolero, você fica querendo novas variações. Então, eu gosto de tudo, velho. Eu gosto de tudo. E o que eu mais pratiquei Aham. foi o forró e o samba. E você, Paulinha? Eu, qual o ritmo que eu mais me identifico? Lógico, primeiro samba, Uhum. mas eu gosto muito do forró e do soltinho também. São Uhum. ritmos que eu me identifico. É um ritmos que me dá bastante liberdade, ainda mais o soltinho. Uhum. Ele me dá a liberdade de criar várias possibilidades, né? Eu sair daquele óbvio e fazer coisas fora ali mas sempre trabalhando o conceito da dança, mas ele dá muita liberdade. E o charme também, que é uma coisa que é meio que da raiz, entendeu? Lá no Rio é charme, funk, pagode e samba. Lógico que tem outras danças, mas esses daí, funk também. O que é que hoje em dia eu não curto mais o funk, mas eu sou do funk da época do passinho, dos Havaianos, Furacão 2000, né? Na época que tava no auge. Gostava muito do Claudinho Buchecha, MC Massinho. Então Uhum. essa época aí pra mim foi o auge do funk. Então esses estilos assim, eu não sou também um fã totalmente de um, eu gosto de todos, também sou aberto. Eu adoro o Zouk, teve uma época no Zouk que eu comecei a praticar, eu aprendi o Zouk no baile. Tinha um baile na academia do meu tio, que era toda sexta-feira, que se chamava ZKZ. E o evento ele começava das 11 e até as 4, 5 horas da manhã. Só que Caraca. das 11 até meia-noite assim, ia um professor toda sexta-feira e dava um aulão
eu achava muito interessante para aquelas pessoas que às vezes ia para o baile sem saber o que que era, ia porque amigo convidou, mas não sabia dançar. E eles Uhum. sempre davam a base. E eu achava aquilo interessante, aí só que eu não sabia. Uma vez uma amiga, Branca Carvalho, que é uma profissional, hoje ela mora fora do país. Ela me fez o convite, falou: Paulinho, tá precisando de condutor. Eu falei: não, top, eu ajudo. Aí era eu, o Wendel, que ficava na academia, tomando conta do bar, no baile. Falava: Wendel, eu vou lá ajudar e depois eu volto aqui para te ajudar também. E aí eu comecei assim. Toda sexta-feira eu fui pegando gosto. Quando eu fui ver, eu tava a noite toda dançando zouk. Aí quando eu vi uma menina que dançava funkeado, eu metia funkeado nas músicas de R&B, aquela Caraca. música mais black. E eu ia na minha vibe. Porque o zouk ele acaba te dando possibilidade, quando você sabe mais ritmo, você pode explorar. Entendeu? Sim, Às vezes eu enjoava, não vou dançar zouk. Vou dançar um funkeado agora. que Entendeu? legal. Então, era esses estilos aqui, ó. Felipe, falta 20 segundos para encerrar essa live aqui. Uhum. Normalmente eu faço duas lives. A gente vamos fazer mais uma. A gente continua um pouquinho com o pessoal interagindo e depois a gente volta para as perguntas. Gente, Fechou. aguarda aí que eu já vou voltar, hein? É nóis, tamo junto.